Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso tópico, agentes públicos e servidores públicos, perfeito? Olha só, na aula passada a gente parou falando de remoção, beleza galera? E vamos dar continuidade aqui, lembrando, tá? Remoção não é forma de provimento, é forma de deslocamento, ok? Não confundam isso, olha só. Nesse instituto, permanece com o seu cargo, porém é deslocado para praticar atos de sua função em outra unidade do mesmo quadro, podendo ser em local distinto ou não. Exemplo, o servidor lá da agência do INSS, ele deixou de trabalhar na agência de um determinado local e foi para a agência de um outro bairro. Lembrando, tá? Ele vai junto com o cargo dele, ó. O cargo dele é o banco é o cargo, eu sou o servidor. Eu vou para lá, ó, ele vai junto comigo. Perfeito? Estamos juntos? Tá? Não pode confundir isso daí, tá bom? Ele permanece com o cargo dele, tá? Show de bola. Cadê? Pum, 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 pum. Não confundir remoção com transferência, já expliquei isso para você na aula passada, que transferência é inconstitucional, beleza? E a remoção é a forma de deslocamento e transferência era uma forma de provimento antiga que foi extinta. Vamos lá, aqui ó, artigo 36 da 8.112, ele diz: a remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede, ou seja, a pedido ou de ofício, ou ele pediu para ir, ou a administração mandou ele ir obrigatoriamente, tá bom? A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Isso aqui a gente fala, um cuidado é o seguinte: quando é que ele pede para ir e a administração pública, mesmo não querendo que ele vá, ela tem que deixar que ele vá, ou seja, que independe do interesse dela, para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes do Estado, Distrito Federal, município, que foi deslocado no interesse da administração para outra localidade, ou por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro, ou dependente que viva as suas expensas e conste no seu assentamento funcional condicionado à comprovação por junta médica oficial. O que seria isso? Você está lotado, você é policial federal, está lá na fronteira, e o teu parente tem uma doença que só tem como tratar em São Paulo. Você pede remoção para ir para a Polícia Federal de São Paulo, a administração, lógico, mediante avaliação por junta médica, tem que deixar, vai te remover para lá. Ok? E em virtude de processo seletivo promovido, como é que funciona isso? Quando eu tenho mais gente querendo do que o número de vagas. Por exemplo, você é um policial federal, abriram 3 vagas em Santa Catarina, só que 15 policiais querem, beleza? Vamos fazer concurso de remoção, beleza? E aí, analisando os critérios que vai ser determinado por aquele órgão, aquele que tiver classificado lá dentro daquele número de vagas, ele vai naquele concurso de remoção, independente da administração querer ou não que ele vá. Tá bom? E depois eu tenho a redistribuição, que é quando o cargo, ou seja ele efetivo, ou culpado ou vago, ou seja, ele estando vago ou não, com vacância ou não, ele é deslocado para outro órgão ou entidade do mesmo poder, que foi aquele lance que eu falei para vocês. Eu tenho o órgão do Ministério da Agricultura e o órgão do Ministério da Saúde. Eu tiro 10 cargos de técnico do Ministério da Agricultura e mando para o Ministério da Saúde. Ou seja, eu tirei o cargo de um órgão e mandei para o outro. Eu fiz uma redistribuição, tá? O artigo 37 da 8.112, ele diz o seguinte, que redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central, né, do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Tá, e que preceitos eles têm que observar? Interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção das essências da atribuição dos cargos. Óbvio, eu não vou pegar e vou mandar o cara fazer uma atribuição totalmente diferente do que ele fazia antes. Tá? Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade, habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Perfeito? A redistribuição ela é basicamente para que o serviço público seja prestado de forma adequada, eficiente, de forma que a necessidade de serviço da administração seja suprida. Então, por exemplo, eu estou tendo uma necessidade maior dentro de um determinado ministério, então eu vou pegar esses cargos do outro ministério, estando eles ocupados ou não. Perfeito? O nome disso é redistribuição. Diferente do cara que se desloca dentro do mesmo quadro, tá? Que é o servidor se deslocando sem perder o cargo. Agora, na redistribuição, eu mexo com o cargo dos servidores, estando eles ocupados ou não. Tá bom?
foi? Aqui, ó, aquela tensão que eu já falei, redistribuição e remoção, não são formas de provimento, são formas de deslocamento, tá? Substituição. A substituição, eu vou trazer para vocês aqui o que a própria Lei 8.112 diz. Os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefias ou ocupante de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno. O que é isso? Por exemplo, o cara é o chefe, é o diretor. Quem é o substituto? É o vice-diretor, é o subchefe. Ele já vai ser indicado direto lá no regimento interno. Ou, no caso de omissão, ou seja, não tem nenhum indicado, previamente designado pelo dirigente máximo do órgão ou autoridade. Ou seja, se eu tenho um diretor, eu tenho o vice-diretor. Se eu tenho o chefe, eu tenho o subchefe. Já está direto lá. Agora, às vezes, o cara ocupa um cargo que não tem um substituto direto. Aí depende de designação. Ok? Perfeito, galera? Show de bola? Vamos lá. Então, a substituição ela não é algo para sempre. Ela vai ser o quê? Temporária. Perfeito? E o substituto ele assume o cargo assim que ele estiver vago. E será, você está se perguntando como fica o cargo do servidor se ele assumiu a substituição? E como fica a renda dele? Como vai ficar isso? Tu pensa, peraí, se ele está substituindo o outro, e o cargo dele? Se ele está substituindo o outro, ele vai receber como isso daí? São duas perguntas que você se faz. Aqui, ó, o legislador ele já pensou em tudo, tá? Ele vai fazer o quê? Os cargos serão cumulativos, ou seja, ele vai trabalhar no dele e vai acumular as funções do outro. Perfeito? Ainda vai ocupar a função do outro. Olha o parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente, cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, ou seja, ele está ferrado, vai ter que trabalhar nos dois. Aqui, ó, do cargo ou função em direção e chefia de natureza especial, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Como é que funciona isso? Tá? O que eu terminei de falar é isso aqui, tá? Hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. O que significa isso? Ele vai, como é que se fala? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ocupar aquele outro cargo, ele ocupa, sim, e aí ele vai pegar, ocupando aquele cargo, acumulando as funções, ele ainda vai optar por onde ele vai receber durante esse período que ele vai estar como interino, entendeu? Perfeito, galera? Estamos juntos? No caso acima marcado, o servidor, ele deverá optar por qual remuneração será cabível. Perfeito? É isso que traz a própria Lei 8.112. Estamos juntos? Vamos lá, galera? Agora vamos fazer algumas questõezinhas em cima dos tópicos que a gente estudou. Perfeito? Só para a gente finalizar aí com chave de ouro. Tá bom? Bem facinho. Olha só. Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração? Certo ou errado? Errado, porque você sabe que o agente público, ele pode exercer a função pública e ele pode ser remunerado ou não. Aqui ele afirma que é remunerado, então está errado. Questão 2. Aqui, ó, senadores, vamos ler. Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos. Certo ou errado, galera? Errado. Você já percebeu lá, ó, vereador, ele não vai ser considerado o agente político. Perfeito? Já expliquei isso para vocês lá atrás. Ih, caraca, eu falei besteira, peraí. Deixa eu parar de novo. Vamos lá, edição. Eu dei uma pequena pausa aqui só para acertar o material. Vamos lá, galera. Agora nós vamos fazer questões. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique lá.